Amém? Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia do livro do profeta Isaías. É no capítulo 26, do versículo 3. Isaías 26, 3. Tem uma palavra, um versículo bem curtinho, que eu acho que fala muita coisa. Eu gosto de pegar esses versículos para a gente poder meditar neles, que eles falam muita coisa que nos ajuda. Está escrito isso aqui. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Amém? Digam comigo, propósito firme. Amém? Podemos assentar. Propósito é deliberação, decisão, mira. Isso é propósito. E eu quero conversar com vocês nesta noite sobre essa palavra que foi dada pelo profeta Isaías, dada muito diretamente ao povo de Deus, que era o público-alvo que Deus queria alcançar há 2.700 anos atrás, mas que ficou registrado para poder nos alcançar também hoje, 2.700 anos depois. É mais ou menos o tempo que isso foi escrito. E vocês percebem que Deus tinha uma preocupação aqui. Preocupação com a firmeza. Vocês sabem que todos nós que estamos aqui, independente da nossa natureza ou da nossa personalidade, nós temos lá as nossas fragilidades. E às vezes essa fragilidade ela se expressa muito nessa falta de firmeza nas coisas, nessa falta de decisão, nessa falta de acreditar, de ter fé e de, acima de tudo, ser insistente, ser perseverante. Às vezes nós desanimamos por qualquer coisa. Coisas simples que possam acontecer de repente já é o suficiente para poder disparar o nosso gatilho da incredulidade diante de determinadas situações, e a gente vai se travando e muitas vezes impedido de seguirmos em frente e, consequentemente, obtermos respostas de Deus, unicamente porque nós paramos com muita facilidade diante das primeiras dificuldades que surgem. E quando você lida nessa relação com Deus, que você acredita que tudo que vem para a sua vida vem da parte de Deus, é necessário que você tenha posição firme e tenha propósito firme acima de tudo. Por que é necessário ter esse propósito firme? Porque dentro dessa vida espiritual que nós temos, que está fundamentado nessa fé, nessa relação com Deus, nós estamos envolvidos em uma situação que existe oposição àquilo que você quer, existe oposição a Deus, existem situações que se levantam de uma forma contrária para que você não consiga e não atinja os seus propósitos, e essas forças vêm de uma maneira espiritual, muitas vezes uma situação espiritual que transforma uma situação física unicamente com o intuito de limitar você, de fazer com que você não tenha propósito firme e, consequentemente, não chegue aonde precisa chegar. A gente pode observar isso, como é espiritual, que quando Jesus decidiu cumprir a sua missão, que ele esperou completar 30 anos, que era a idade que ele se emancipava, que ele na verdade saía debaixo da tutela dos seus pais com 30 anos, e também era a idade em que ele concluía o curso, que ele fez um curso que ele estudou até os 30 para poder ser chamado de mestre. Quando ele concluiu tudo, ele tinha o propósito de se posicionar como o quê? Como o Messias, para cumprir a missão que ele precisava cumprir. Diz a palavra que o Espírito de Deus o levou para o deserto. Ele foi levado para o deserto. E lá no deserto, dentro daquele propósito,
Ele estava praticamente começando tudo sem visão de nada. Porque até ali naquele momento, Jesus não tinha nenhuma manifestação mais sobrenatural, ele nem sabia que tinha poder para operar milagres e sinais, porque toda a informação que ele tinha era da sua mãe. O anjo falou com a mãe, explicou para o José, para o pai dele, que o nome dele seria Emanuel, e ele começou então toda uma trajetória, mas ele teve uma vida normal como qualquer outro ser humano, e foi vivendo, foi se preparando, foi estudando, até chegar o dia de Deus chegar e falar: bem, a partir daqui para frente, sua vida vai ser sobrenatural, porque agora vai se manifestar exatamente os poderes do Messias em você. Ele até então nunca tinha operado nenhum milagre, nunca tinha curado ninguém, nunca tinha libertado ninguém, nada tinha sido feito através dele. Você não encontra na Bíblia em nenhum momento dizendo que Jesus, como criança, curou o enfermo ou libertou alguém, não. Deus esperou a hora certa, o Pai, para poder tratar com ele e dizer: a partir de agora você vai, e o propósito é esse, você vai salvar a humanidade. E diz a palavra que ele saiu, foi levado pelo Espírito ao deserto, e lá no deserto ele foi se preparar para o propósito que o Pai tinha com ele, e que ele estava entendendo, que era salvar a humanidade. E o que ele fez? Ele foi em busca de um fortalecimento e de uma preparação espiritual, mesmo sendo Deus. Mesmo sendo Deus. Ele resolveu se consagrar. Que tipo de consagração? Fazer um jejum. E esse jejum a gente chama que é um jejum sobrenatural, porque ninguém consegue fazer jejum igual a esse que ele fez. Ele foi, se isolou no deserto e ficou lá se preparando para que quando ele saísse dali, ele tinha uma missão a cumprir e um propósito no qual ele teria que estar focado. E quando você tem propósito, você começa a ter oposição. E a primeira pessoa que se levanta para desviar você do propósito é o diabo. Mas você diz: mas como é, pastor? Ele aparece. Ele usa pessoas para desviar você do propósito. Vem um, fala uma coisa, vem outro, joga você para baixo. Vem uma situação que tenta tirar a tua autoestima. Você vai absorvendo os ataques, vai deixando de acreditar em você, vai se fragilizando, vai se sentindo inferiorizado. E ele então vai trabalhar exatamente para causar tudo aquilo que possa desviar você de um propósito. E uma das armas mais poderosas que ele tem para poder trabalhar isso se chama desânimo. Desanimar você. Quando você está bombardeado pelo desânimo, que você passa a não acreditar nas coisas, você perde o instrumento mais importante que você precisa para poder atingir os seus propósitos, que é a sua fé. A fé fica bombardeada, fica fragilizada. No lugar da fé vem o medo, vem a incerteza, vem em você aquele impulso para medir as coisas e perceber a grandiosidade daquilo que é o contraditório, ou o contrário, que são as suas expectativas, para tentar dizer para você: você não vai conseguir, você não pode, você não tem condições, você está em desvantagem. Satanás começa às vezes a trabalhar em nós, sabe o quê? O espírito de autocomiseração. A gente começa a se achar um coitadinho, um incapaz, alguém que está em total desvantagem, e tudo isso vai simplesmente nos criando uma situação e vai solapando a nossa capacidade de acreditarmos em realmente atingir determinados propósitos
sustentados pela fé e, acima de tudo, acreditando que existe um Deus que vai nos acompanhar nessa trajetória em busca de atingir determinados propósitos. Quando você recuou, você se arriou, você desacreditou, você se abateu. E foi isso que o diabo fez. Só que com Jesus, ele foi pessoalmente. Ele esperou, que ele é oportunista. Ele espera o momento que ele acha que é o momento certo, que você está fragilizado, está abatido, está vulnerável, para tentar fazer você desabar, fazer com que você desvie o seu propósito, desvie exatamente do objetivo. Ele esperou os 40 dias. Quando completou 40 dias, que Jesus estava fraco, sem comer, o corpo totalmente abalado pela falta de alimentação, quase que vivendo uma situação de fragilidade assim na alma por conta da ausência de comida e de bebida. O diabo pensou, essa é a hora. Ele pegou, baixou lá no lugar. Jesus estava no lugar, de repente ele apareceu, e quando ele apareceu, ele começou então a usar a grande arma que ele tem, o instrumento da dúvida. Tentar você duvidar das coisas, duvidar de você mesmo, duvidar da possibilidade de conseguir ou de atingir certos objetivos e atingir os seus propósitos. Ele chegou, viu Jesus e abriu a boca para dizer a primeira palavra com lançamento de dúvida. Se tu és o Filho de Deus, por que tu não transforma essas pedras em pães e come? Vocês perceberam a perspicácia da pergunta? Se tu és. Para causar dúvida. Porque, como falei, Jesus até então não tinha tido nenhum contato sobrenatural, nunca tinha operado nenhum milagre. Ele estava ali, levado pelo Espírito. Ao que ele sabia sobre ele, era o que a mãe falava, porque a mãe que teve contato com o anjo, mas ele mesmo de experiência sobrenatural nenhuma. Ele chegou e disse, rapaz, tu tem certeza mesmo que tu és? Se tu és o Filho de Deus, por que tu não transforma essas pedras em pães e come? Aquilo ali era para causar incerteza, insegurança. Jesus podia, será que eu sou mesmo? Nunca houve nenhum poder sobrenatural, nunca fiz nada. Será que a minha mãe estava certa no que ela me dizia? Ele tinha somente o fortalecimento de uma manifestação sobrenatural que aconteceu no batismo. E o diabo chegou e disse, se tu és. Ele parou, pensou, ele poderia tentar fazer algum milagre para tentar se convencer ou convencer o diabo, mas naquele momento ele estava sereno. Ele sabia que ele estava dentro da vontade de Deus, que as coisas iam acontecer e que não precisava ele se mostrar para ninguém, não precisava ele provar nada para ninguém e nem para ele. Por quê? Porque a vida dele estava sendo conduzida pelo Espírito Santo, porque foi o Espírito que levou ele até ali, segundo o que diz a palavra de Deus. Ele parou, olhou e disse, olha, nem só de pão viverá o homem, disse Jesus, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ele falou. Jesus pegou um texto lá do livro de Deuteronômio, do capítulo 6, que quer dizer, Deuteronômio é repetição das leis. Pegou um texto que está escrito isso aí e jogou na cara do diabo. Olha, estou preocupado com isso não. A gente não vive só de comer não. A gente se alimenta também do Espírito. Eu estou me alimentando do Espírito. Eu não estou aqui preocupado com o que você está propondo para mim. E nem estou aqui para fazer a sua vontade, porque eu não vim aqui para fazer a sua vontade. Quando Jesus disse essas palavras, ele quis jogar isso na cara do diabo. O diabo parou e disse, poxa, ele não está tão inseguro. Está muito firme naquilo que ele tem que cumprir. Mas eu vou tentar mais um pouquinho. Pegou ele, diz a palavra, levou para o alto de um pináculo de um templo.
lá para uma torre. Chegou lá na torre e disse: olha, se tu és o Filho de Deus, tem certeza disso? Por que tu não te joga daqui lá embaixo, rapaz? Vamos ver se tu vai morrer, te joga. E às vezes o diabo, para tentar convencer você numa dúvida, numa incerteza, ele é capaz até de usar de uma forma distorcida a palavra de Deus para tentar te convencer. E foi o que ele fez com Jesus. Ele pegou um texto da Bíblia e jogou em cima de Jesus, aquele texto, para tentar convencer Jesus a fazer algo contrário daquilo que ele deveria fazer, que era esperar o agir de Deus dentro daquele propósito na qual ele estava inserido. Ele pegou o quê? Pegou um trecho do Salmo 91 e disse: por que tu não te joga daqui lá embaixo? Porque está escrito. Se ele falou está escrito, porque ele leu. Porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que tu não tropeces com teu pé em pedra. Ele estava querendo dar o quê? Dar legalidade a uma tentação e a um propósito de tirar Jesus do seu propósito, fazendo com que ele, de repente, demonstrasse qualquer fraqueza, qualquer insegurança, tentando se demonstrar para Satanás com respeito ao propósito na qual ele estava inserido. Mais uma vez, Jesus pegou um trecho do Velho Testamento e disse a ele: mas também está escrito, disse Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente a Deus. O que é tentar a Deus? É quando você realmente, sem necessidade alguma, exige ou propõe alguma coisa que não tem lógica. Por exemplo, eu estou aqui agora e para tentar Deus, digo: Deus, me dá essa Bíblia aqui na minha mão, para mostrar para todo mundo. Essas coisas mais ou menos que às vezes as pessoas tentam usar com o intuito de tentar demonstrar alguma coisa que não é a intenção de Deus se demonstrar através dessa forma. E Satanás estava querendo que ele demonstrasse algum tipo de segurança a Jesus, para aparecer e fazer a vontade dele. E quando Jesus respondeu daquela forma, ele recuou e disse: eu não estou conseguindo colocar dúvida nele. Mas eu vou fazer uma proposta e vai ser a última proposta. A palavra diz que o diabo levou ele para o alto de uma montanha, de uma cadeia de montanhas. E lá do alto dessa cadeia de montanhas, dava para ver muitas cidades, dava para ver alguns países, dava para ver muitos povos. E ele disse para Jesus assim: tu está vendo essas cidades, esses povos, essas nações? Tudo isso eu te dou, falou para Jesus. Eu dou para você o poder sobre esses povos, sobre essas nações. Que poder ele ia dar? O poder político, de repente ser um ditador em todos aqueles lugares e dominar tudo aquilo politicamente falando. Tudo isso eu dou para você. Mas para dar para você, eu só preciso de uma coisinha. Ele falou para Jesus. E essa coisinha que ele queria era alguma coisa que, se Jesus cedesse, Jesus se desviaria do seu propósito. E daquele momento a tentação dele estava com o intuito de testar exatamente a sede de poder que Jesus poderia ter. Imaginava ele que Jesus queria poder ou queria se estabelecer politicamente sobre povos e nações. E ele tentou para ver até que ponto Jesus tinha esse tipo de interesse. E quando ele jogou a tentação para desviar Jesus do propósito principal que ele tinha, Jesus olhou para ele e disse: vai-te, Satanás. Ele disse: eu te dou tudo isso, disse Satanás, e para te dar basta somente você se prostrar diante de mim aqui e me adorar. Você se dobra, você se ajoelha diante de mim e me adora. Porque o diabo gosta de adoração. E diz a palavra que Jesus, na mesma hora, levantou a voz e disse: vai-te, Satanás, porque também está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Diz a palavra que quando ele disse essas palavras,
o diabo saiu dali derrotado e todo o reino espiritual percebeu que ele não tinha conseguido atingir o intento dele de desviar Jesus do seu propósito. Porque com certeza os demônios ficaram esperando aquela batalha, que deveria ser uma batalha muito esperada no mundo espiritual. O Filho de Deus ser desviado do seu propósito. Ele já tinha conseguido, o diabo tinha quase que certeza que ele ia conseguir aquele objetivo, porque alguns anos antes ele tinha conseguido com Eva e com Adão. Ele estava muito seguro de si, ele conseguiu desviar Adão e Eva do seu propósito, o que causou um problema seríssimo na história da própria humanidade. E agora ele estava querendo simplesmente anular todo o propósito que Jesus tinha de salvar a mim, de salvar você, de estabelecer para nós o direito de libertação no momento em que nós clamássemos pelo nome dele. Só que Jesus disse: sai daqui, só se pode adorar a Deus. E ele saiu dali, e quando ele saiu dali, diz a Bíblia, que Deus mandou anjos ir até Jesus, levando comida, pão, água, para servi-lo. Diga glória a Deus. O que significa isso? Propósito firme. É quando você está dentro de um propósito que você sabe o que quer. E esse é o grande problema de Deus conosco. Nós não temos propósito firme. Às vezes nós estamos bem com Deus, depois não estamos mais. Às vezes nós queremos porque queremos uma vida com Deus, na primeira dificuldade, na primeira luta, na primeira tentação, nós recuamos e o propósito vai por águas abaixo. E na medida que você não mantém o seu propósito, você não é mantido em perfeita paz. Porque o seu propósito com Deus, o seu propósito com Jesus é que te sustenta, é que te dá paz e te capacita a superar as adversidades da vida, sustentado por Deus, por conta desse propósito firme que você mantém. Tem gente que desiste por qualquer coisa. Tem gente que não consegue ir em busca de um objetivo na primeira luta que aparece, na primeira batalha que surge, já é suficiente para ele desistir, para ele desanimar, para ele recuar, o que entristece Deus, porque Deus percebe que quando você não se mantém firme no seu propósito, Deus não consegue concluir aquilo que ele realmente começou a fazer na sua própria vida. Por isso Deus estava falando ao seu povo, manter o propósito firme. Não recuar, mas acreditar alimentado pela fé. Não naquela coisa. Uma hora vai, outra hora não vai. Outra hora está indo, de repente volta. Olha. Tem hora parece que vai, mas não vai. Quando está indo, resolve voltar. Não se define na vida espiritual, não se define no relacionamento com Deus, não se define em nada porque sempre está indo e voltando porque não tem uma posição firme e definida. Isso atrapalha o que Deus tem para fazer na vida da gente. Atrapalha. Porque Deus, e a palavra diz, que quando você tem esse posicionamento, que você não se resolve, não se define, e que Deus não encontra tempo para poder concluir aquilo que Ele precisa concluir na sua vida, você está dominado por uma coisa que para Deus é muito difícil. Está dominado por aquilo que nós chamamos de dúvida. O que é dúvida? É alguém que não crê? É alguém que crê, mas que não se posiciona. Olha o que diz aqui a palavra em Tiago, capítulo 6, versículo 1, capítulo 1, versículo 6. Deus falando aí no caso mais na frente, o Tiago falava sobre sabedoria, que Deus tem para dar para todo mundo, como tem para dar todas as coisas. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, disse Tiago, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, não tem firmeza, não tem consistência, não para, não define, não decide, e Deus não consegue responder, porque para Deus
Você tem que pedir primeiramente sustentado pela fé, mantendo a posição firme, não desviando do seu propósito, porque se você se manter ali naquele propósito, você vai facilitar para Deus fazer na sua vida aquilo que Ele está precisando fazer. Mas quando você não consegue estar firme, mas fica com a sua vida oscilante, que nem a onda do mar, sem firmeza, sem consistência, a Bíblia diz que você está na dúvida. E o que é dúvida? A palavra dúvida vem de dois, de du, que quer dizer dois, que significa seguir em duas direções. Deus não quer que você siga em duas direções. Deus quer que você siga na direção do seu propósito. Porque se você conseguir realmente seguir na direção do seu propósito, Deus consegue terminar o que Ele já começou na tua vida. Em todas as áreas. Por isso a Bíblia diz que Ele conserva em paz, equilibrado, aquele que tem propósito firme, aquele que tem posicionamento firme. E você precisa disso na vida espiritual. Você precisa saber o que você quer. Você precisa dessa firmeza no relacionamento com Deus. Porque essa firmeza, esse posicionamento firme é que vai definir tudo aquilo que Deus precisa fazer na sua vida. Então, nesta noite, eu digo para você, propósito firme. Esteja firme no seu propósito, sem duvidar, sem oscilar, mas firme no propósito que você tem. É servir a Deus, esteja firme nesse propósito. Saiba que o inimigo vai vir com toda a força para tentar desviar você do seu propósito. Ele usa de todas as armas, porque ele precisa desviar você do propósito para que você não tenha sobre você as bênçãos de Deus. E às vezes, para desviar você do propósito, ele até coloca o namorado errado na sua vida, até coloca a namorada errada na sua vida, coloca um monte de coisa que possa te desviar desse propósito. Você só tem que saber de uma coisa, que o seu propósito é com Deus, e que se há um propósito com Ele, esse propósito tem que ser firme, para que Ele possa concluir o que Ele já começou na sua vida. Portanto, pensa nisso, e que Deus possa abençoar a mim, a você e a todos nós que estamos aqui. E se nós temos dificuldade de nos mantermos firmes nas coisas, se para você tudo se torna efêmero, tudo se torna passageiro, tua vida está marcada por isso. Você começa as coisas e não termina, você gosta hoje e deixa de gostar amanhã, e tudo na sua vida passa-se muito rápido, nada definido, nada tem propósito firme. Que você possa pedir para Deus e dizer, Deus me dá propósito. Seja em que área da minha vida, eu preciso ser sarado, onde eu esteja de fato adoecido, ou ferido, ou machucado, que não me deixa ter posicionamento firme, que o Senhor possa trabalhar em mim, para me dar esse posicionamento firme, para que o Senhor possa concluir na minha vida, tudo aquilo que só o Senhor pode fazer. Aí Deus vai, arruma cada área da tua vida, a área emocional, a área afetiva, a área financeira, tudo Ele vai dar tempo de organizar na sua vida, se você mantiver o propósito firme. Amém? Que Deus te abençoe e te ajude nesta noite, no nome de Jesus.